o maior mistério do futebol sul-americano. O escudo perdido do Júnior Barranquilla. É isso que nós vamos estar reagindo aqui hoje, galera. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link oficial do canal do Storybook Futebol, tá? Para vocês ir lá, curtir, comentar, dar aquela força e vamos lá pro vídeo, né, galera? Eu estava casualmente jogando PES 2011 quando uma coisa me chamou a atenção. Ué, que estranho. Eu imaginei que fosse uma versão antiga do escudo, mas eu não consegui encontrar nada na internet. E eu pesquisei em espanhol, em inglês, em mandarim, nada. Bom, tudo bem. Daí eu fiz o que qualquer pessoa normal faria e tentei seguir minha vida como se nada tivesse acontecido, mas aí eu percebi uma coisa. Nem o próprio uniforme do time no jogo usava esse escudo. E isso foi a gota d'água. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu ganhei o meu primeiro videogame de futebol, o PES 2012. Como toda criança, eu fui instantaneamente procurar o meu time para ganhar todos os campeonatos do mundo e descontar minha raiva nos meus rivais. Só que eu sou São Paulino e o meu time não estava lá no PES 2012. Em 2010, o São Paulo investiu todas as suas forças na Libertadores, falhou e conseguiu só um 9º lugar no Campeonato Brasileiro, ficando de fora, portanto, da Copa Libertadores de 2011 e, por consequência, do PES 12, porque não tinha Campeonato Brasileiro licenciado. Ok, não tem meu time no jogo. Aí eu podia escolher o Barcelona, o Real Madrid. Mas não era isso que eu queria. Eu queria jogar a Libertadores. Então, eu precisava escolher um time para adotar. E foi aí que eu me deparei com o possante Júnior Barranquilla. Eu não sei o que me atraiu nele, mas eu gostei e foi instantâneo. Talvez o simpático patrocínio da marca de macarrão La Muñeca bem grande no centro da camisa. Lembro muito bem que meu primeiro gol foi marcado pelo camisa 10 e capitão Giovanni Hernández, que depois eu vim a descobrir que bate pênalti sem tomar distância. Personagem fascinante. O goleiro do time era Sebastián Vieira, que anos depois ganhou o apelido de Rogério Ceni uruguaio por fazer gols de falta e pênalti. No ataque do time tinha ainda o jovem artilheiro colombiano Carlos Bacca, que anos depois faria carreira no velho continente. Ou seja, eu sem querer acabei escolhendo um dos times mais legais do PES 2012. E então, 13 anos depois, embriagado pela minha nostalgia, lá fui eu baixar o PES 2012, de maneira completamente ilícita. Mas, se você tá atento no vídeo, você sabe que eu falei lá no começo que eu tava jogando PES 2011. Então, eu mudei de ideia no meio do caminho e decidi jogar o 11 porque lá tem o São Paulo, eu poderia fazer os meus gols de falta com o Rogério Ceni de verdade, e também porque eu gosto mais da rede do PES 2011. Sim, esse é um detalhe muito importante para mim. E foi no menu do PES 2011 que eu notei que o escudo do Júnior Barranquilla era diferente do que eu conhecia, que era o da versão posterior do jogo, que é o que aparece no Google e que o clube usa no uniforme. E assim eu acabei caindo em um dos maiores mistérios do futebol sul-americano. O meu primeiro passo foi printar a tela de seleção de time e a partir dela vetorizar essa versão do escudo do Júnior Barranquilla. Agora que temos o logo em qualidade, dá pra ver que as diferenças dessa versão para outra são sutis a ponto de passar batido, mas quando colocadas lado a lado, dá pra ver que são bem diferentes. A grande diferença é na parte azul ali de cima. No logo do PES 2011, ela funciona como um chapéuzinho, estando acima do escudo, completamente separado do restante. Enquanto no logo da direita, essa parte azul envolve todo o resto e fica como uma borda que une todos os elementos do logo. Outro item que vale a menção são as estrelas. No PES 2011, haviam 5 estrelas no chapéuzinho do Júnior, enquanto no 2012 são 6. Isso porque o Júnior adiciona uma estrela para cada título colombiano conquistado. Hoje, por exemplo, o clube possui em seu escudo oficial 10 estrelas, embora ele também tenha usado recentemente uma versão sem nenhuma.
E esse tipo de escudo estrelado foi bastante comum aqui na América do Sul, principalmente na Colômbia. Tinham clubes com tantas estrelas que elas acabavam formando uma árvore de Natal acima do logo. Mas voltando ao que interessa, o Júnior conquistou seu 5º título nacional no Clausura de 2004. A 6ª estrela veio no Apertura de 2010. Ou seja, podemos chegar à conclusão que esse logo do PES 2011 só poderia existir dessa forma entre o fim de 2004 e o meio de 2010. Agora eu preciso saber se esse escudo foi usado oficialmente em algum momento pelo clube. E como checar isso? A resposta é bem óbvia: na camisa. A camisa de um time é certamente uma das formas mais eficazes de ver qual escudo a equipe utilizava em determinada época. Eu particularmente tenho 2 camisas do Júnior e nenhuma delas usa esse escudo. Mas isso é esperado, porque elas são de depois do 6º título. Por isso eu fui no Football Kit Archive, um site que registra imagens de todos os uniformes que os times já usaram temporada a temporada. E para minha surpresa, esse escudo que a gente está procurando não apareceu nenhuma única vez. Eu olhei todas as camisas do Júnior no site, de 1929 até 2025. O escudo nunca foi sequer parecido com o que a gente estava procurando. E isso me preocupou bastante, porque não tinha nenhum indício de que o clube utilizou esse escudo em algum momento de sua história. Aproveitando agora que temos o escudo com qualidade, eu decidi pesquisar por imagem e ver o que eu acho no Google e em um site chamado TinEye, que faz a mesma coisa, só que melhor. Se você não sabe como funciona, basicamente você faz um upload de uma imagem e podemos ver onde que aquela imagem, nesse caso o escudo, apareceu online. O TinEye encontrou 31 correspondências e apontou que o primeiro registro desse escudo na internet foi no dia 7 de fevereiro de 2008. Porém, quando vamos entrar nos sites, 90% estão inativos, quebrados, offline, só tristeza. Os poucos que era possível entrar, e realmente tinham aquele maldito escudo lá, não me parecia ser algo extremamente apurado, e muitas vezes apareciam informações conflitantes. Posso mencionar aqui um site de estatísticas europeu, um blog sobre futebol inativo desde 2014, que se você descer bastante a página você encontra uma postagem de abril de 2010, e a Wikipedia em alemão, o que me deixou um tanto surpreso, é verdade. E lá o escudo não era exatamente o mesmo que a gente tinha. A legenda dizia apenas sobre a questão de adicionar uma estrela a cada título colombiano. Porém, ao clicar na imagem, percebi algo curioso. Ela foi enviada em 17 de outubro de 2008, com o nome Atlético Júnior Old, o que dá a entender que esse escudo já era inativo em 2008, o que não faz muito sentido pelo primeiro registro dele na internet ser de 2008, e pelo PES ter usado o escudo em 2010. Procurando por qualquer outro registro de escudos antigos que o Júnior teve em sua história, eu acabei caindo em um perfil do Pinterest, o perfil de FredEdu96 Eduardo. E como ele mesmo se descreve, Lo único que puedo decir es que soy un gran fanático a la casita roja de Davivienda, fan número 1 de Colombia. Antes que você me pergunte, Davivienda é um banco. E a casa vermelha que ele se refere é o logo do banco. En Davivienda, nos preocupamos porque su dinero esté mejor. Tá, não vou questionar. Mas o que importa é que ele tem uma pastinha chamada Evolución de Escudos del Fútbol Colombiano. E dando uma fuçada nela, voilá! Cá está o danado do escudo que estamos procurando. Notem que em uma foto de baixíssima qualidade. Mas o que chama atenção é o título da imagem, Júnior de Barranquilla 1995, o que, me desculpe FredEdu96, mas é impossível. A imagem mostra claramente que o escudo tem 5 estrelas. Em 1995, o Júnior estava vencendo o seu 4º título. Então, esse escudo da imagem, com certeza absoluta, só pode ser de algum período entre o final de 2004 e o meio de 2010. Ok, decidi então acessar o site do time e ver o que tinha lá. Não muita coisa. Porém, o que eu queria mesmo era saber como ele era em 2010. Por isso, peguei o link e joguei no Wayback Machine. Para quem não sabe, é como se fosse uma máquina do tempo da internet.
Porém, o registro mais antigo do site do Júnior era de 2019. Provavelmente o clube usava um outro domínio antes disso. Foi então no Facebook do clube. Por que não? Joguei no Wayback, mas as datas mais antigas eram do final de 2015. Nesse ponto, eu já ia perdendo as esperanças. Que meios que os clubes usavam para divulgar informações como mudanças de escudo antes das redes sociais? Por fax? Por sinal de fumaça? Foi aí que surgiu um estalo na minha mente. Um livro, Escudos dos Times do Mundo Inteiro, de Rodolfo Rodrigues. Eu ganhei ele quando criança e tenho fortes suspeitas que foi esse livro que me fez gostar de futebol. Eu passava horas do meu dia olhando os escudos. Eu lembro de comer lendo o livro, de ir pra escola com o livro, de dormir com o livro. E talvez isso explique o estado que o livro se encontra hoje. Caraca. Eu era só uma criança, me dá um desconto. Bom, então lá fui eu procurar no índice do que me restava daquele amontoado de papéis que talvez ainda dê pra chamar de livro. Chegando na letra J, vamos ver... Não tem nenhum Júnior. Mas não é possível, eles não iam ignorar um dos grandes do futebol colombiano dessa forma. Então, vamos até a seção da Colômbia e... Eureka! Não tinha nenhum Júnior Barranquilla, mas tinha o Atlético Júnior. Lá estava o tal do escudo que aparece no PES 2011. Foi aqui que eu vi ele pela primeira vez. Ok, então a coisa tá ficando séria. Tem um livro, um videogame e alguns sites que usavam esse como o escudo do Júnior Barranquilla. Mas como é possível que não tenha nenhum registro desse escudo sendo usado oficialmente pelo clube? O livro foi publicado em 2006, portanto, antes de qualquer registro dele que eu encontrei na internet até aqui. Ou seja, esse livro era a prova mais antiga da existência desse escudo. Outro fato bizarro é que o distintivo que vemos no livro é uma versão completamente diferente de todas que apareceram até agora. Pois além das 5 estrelas dentro do chapéu, temos mais 5 estrelas acima do escudo. Se olharmos com o conta-fios, dá pra ver que dentro dessas estrelas de cima tem ainda os anos dos títulos. O que do ponto de vista do design é uma decisão bem peculiar, porque você tá repetindo a informação que já tá dentro do escudo, colocando mais 5 estrelas pra simbolizar a exata mesma coisa que as outras 5. Mas tudo bem, não é sobre isso. Dando uma folhada pelas primeiras páginas, logo na introdução eu vi esse texto. Mas foi o título que me chamou a atenção. Um grande escudeiro? Eu já vi esse nome em algum lugar. Blog Um Grande Escudeiro, o GE para os íntimos, provavelmente a minha página de futebol preferida, é o melhor conteúdo sobre escudos de time que eu conheço. E eu falo isso de coração, isso aqui não é um ad, tá bom? E já que é uma página sobre escudos, eu decidi mandar mensagem para ver se eles conseguiam me ajudar. Se eu tenho uma dúvida Jedi, eu vou perguntar pro mestre Yoda. E foi basicamente isso que eu decidi fazer. Para minha grata surpresa, eu fui respondido. E para minha não tão grata surpresa, eles não faziam a menor ideia. É óbvio, estávamos de frente ao maior mistério futebolístico da história da internet e aparentemente ninguém sabia que isso era um mistério ainda. Mas tudo bem, porque eles estavam dispostos a me ajudar. Conversa vai, conversa vem, e eles têm a ideia de mandar mensagem para Rodolfo Rodrigues, que é o autor do livro que eu mostrei agora há pouco. E então eles perguntaram para ele quais os lugares que foram usados como fonte para pegar os escudos. Pois bem, temos um jogo. HQFL, também conhecido como High Quality Football Logos, é um site dinamarquês que costumava ser, quem diria, sobre logos de futebol. Porém, hoje o site está completamente abandonado e o acervo de escudos não está mais disponível. Por isso, a gente vai ao nosso amigo Wayback Machine para dar uma olhada em como ele era antigamente. Voltando para 2005, um pouco antes da publicação do livro, a gente consegue ver um layout completamente diferente. Vamos filtrar por Colômbia e... Não é o nosso escudo. Esse é um logo mais antigo ainda, ele só tem 4 estrelas e lembra muito mais o escudo tradicional do time. E ele foi atualizado pela última vez em abril de 1999.
e permaneceu assim até o dia 3 de novembro de 2006, quando o site saiu do ar. Ele ficou bastante tempo off e eu pensei que pudesse ser um erro do Wayback, mas aí eu encontrei um tópico em um fórum perguntando o motivo do desligamento do site. Então, acho que já dá para arriscar esse da lista, não foi aqui. O Brands of the World foi outro site mencionado. Ele tá firme e forte até hoje, e se pesquisarmos pelo nome do time, tem muitas variações do escudo, mas nenhuma é a que a gente procura. Por isso, fui no Wayback Machine para olhar o catálogo de logos da época, e depois de muito tempo clicando para passar de página, eu encontrei o lugar onde deveria estar o escudo. Porém, a imagem está corrompida, não deu para baixar, mas mesmo assim eu posso afirmar que não é o que a gente estava procurando por dois motivos. Primeiro, a data de upload foi março de 2000 e atualizado pela última vez em fevereiro de 2004, ou seja, é impossível ser o escudo do livro porque o clube só venceu sua 5ª estrela no final do ano de 2004, não em fevereiro. E o logo foi enviado por um autor desconhecido, mas que deu créditos ao HQFL, que é o site que a gente acabou de descartar. Então, esse é provavelmente o mesmo logo que o outro site exibia. A mensagem fazia referência também a um cara chamado Rodolfo Kussarev. Ele era minha última esperança, mas eu não consegui achar muita coisa dele na internet, só um perfil no Instagram. Então eu decidi mandar mensagem, mas infelizmente não obtive resposta. E assim, as poucas esperanças que me restavam iam se esvaindo do meu corpo. Opa, tudo bom? Nesse ponto, se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você quer muito saber a resposta. Eu sei que você não podia ligar menos pro Júnior Barranquilla, então eu venho rapidamente pedir que você se inscreva aqui no canal. A gente acabou de bater os 300 mil inscritos e postar nessa frequência e se manter relevante aqui no YouTube é muito difícil. Só uma pausazinha, eu já deixei meu like aqui, ó, galera. Eu não era inscrito, mas eu vou me inscrever agora. Deixa aqui, ó. Dá força lá o cara que o Storyboy Football faz vídeos muito bons. Então, vamos continuar aqui. Esses vídeos dão trabalho, então me dá um apoio e compartilha pro seu amigo que gosta de escudos, que gosta de futebol. Fala, ó, não é o vídeo que você queria, mas é o vídeo que você precisa. Esse assunto é importante. Aproveita e hypa aí o vídeo. Eu não sei para que serve hypar um vídeo, mas deve ser importante, deve ser bom, então pode ir. Eu tava mesmo? Batendo a minha cabeça contra a parede. Esse escudo foi realmente usado? Se não foi, quem que fez? Por que ele se confundiu com o escudo oficial de tal maneira que levou o emblema do clube a ser trocado no principal jogo de futebol da época? Porque ninguém sabia o que era aquele escudo mesmo sendo relativamente recente e se tratando de um time grande da Colômbia. Eram muitas perguntas, mas quase nenhuma resposta. Em um ato de desespero, eu fiz o que talvez deveria ter sido o meu primeiro passo. Tentei contactar alguém do clube. Óbvio, não? Então, abrindo o Instagram do Júnior, fui na aba de contatos e enviei um e-mail para o endereço que lá estava. Só que aparentemente esse endereço não existe. Que bacana. Fui então na página do Júnior no Facebook e lá tinha um endereço de e-mail da assessoria de imprensa do clube. Perfeito, mandei mensagem. Mas, lógico que ninguém me respondeu. Estranho. Nos últimos dias eu me perguntei muito, será que eu sou burro? Será que eu tô deixando escapar alguma coisa óbvia? E aparentemente eu estava. Na última página do livro havia uma lista imensa de sites que foram utilizados como fonte. Eu não sei como eu não me dei conta sobre a existência dessa lista antes, mas eu sei que eu olhei pra ela olhou pra mim, eu respirei fundo. Lá vamos nós. Eu escrevi cada um daqueles 108 links em um bloco de notas, entrei em cada um dos sites para ver como eles eram em 2005 para procurar o escudo do Júnior. Eu fiquei muito tempo fazendo isso, vocês não têm noção. Foi uma odisseia desnecessariamente longa pela web de futebol do início dos anos 2000. Experiência única, tirando as partes que as coisas só travavam e os sites ficavam instáveis. Mas pelo menos essa saga me trouxe algumas respostas. Eu encontrei aquele logo em meia dúzia de sites, ou seja, realmente aquele escudo estava bem difundido na internet por volta de 2005.
desde distintivos.com até liblib.net, que era um site chinês. Mas foi no site da Liga Colombiana que eu encontrei a resposta que eu procurava. Aqui finalmente aparece o escudo que está no livro. No caso, ele só tem 4 estrelas porque o título de 2004 ainda não tinha se concretizado, até porque essa versão da página é de agosto daquele ano. Mas isso também significa que esse símbolo é bem mais antigo do que a gente imagina, e isso provavelmente impossibilita da gente rastrear sua origem. Outra descoberta importante foi encontrar o antigo domínio do site do Júnior. Acessando ele em 2005, dá pra ver que o escudo que aparece no canto inferior é aquele que a gente considera como o oficial, diferente, portanto, do que aparece no livro, no jogo e no site da Federação Colombiana. Ok, eu sinto que a gente tá chegando perto, mas eu ainda não tenho muito um caminho pra seguir. Foi aí que eu comecei a atirar pra todo lado. Eu mandei mensagem para Deus e o mundo, e quem me respondesse, ótimo. E não é que me responderam? Eis que eu abro o Pinterest e vejo que tem uma notificação de mensagem. Sim, Fred Edu 96 voltou para salvar o dia. Confesso que eu até demorei para ver, porque eu nem lembrava que eu tinha mandado mensagem, eu nem sabia que tinha como fazer isso no Pinterest. Essa é provavelmente a função menos usada do aplicativo, mas tudo bem, funcionou. Ele me mandou a conta dele no TikTok, onde ele faz a evolução dos escudos dos times locais, e pensa num cara dedicado. No vídeo sobre o Júnior, aquele logo volta a aparecer datado como sendo de 1995, mas além dele aparecem também outros escudos que eu nunca vi sendo utilizados pelo clube. E 2 dos 3 comentários do vídeo são falando que o Júnior nunca mudou de escudo, apenas adicionou estrelas. Por isso, eu perguntei para ele da onde ele tirou esses escudos e essa data de 1995, porque as coisas não batiam. E aí, ele me mandou um link. Ok, aqui eu só tenho uma opção de caminho para seguir. Eu preciso encontrar esse cara. O nome dele estava no título da matéria, eu peguei o nome, joguei no Instagram, achei o perfil pessoal, fui nos marcados e vi um post de uma matéria em um jornal colombiano sobre sua coleção e tinha esse comentário. Entrei no perfil e me deparei com a Fundación Museu Rojiblanco, que é, isso mesmo que você está pensando, um museu do Júnior Barranquilla. Ou seja, ninguém melhor do que eles para me responder essa pergunta. E para minha surpresa, o museu era de Juan. Perfeito, tentei entrar em contato e pro alívio de você que tá aí ansioso por uma conclusão, fui respondido. Essa pesquisa sobre quais foram os escudos oficiais do Júnior Barranquilla era algo bem nebuloso. Muitos dos escudos que circulavam por aí nunca tinham sido realmente usados pelo clube. Não me pergunte o porquê. Por isso, o Museu Rojiblanco fez uma pesquisa e chegou à conclusão que o Júnior Barranquilla, ao longo de sua história, teve 8 mudanças significativas de símbolo. Lógico, sem contar as diversas variações por acréscimos de estrelas. Assim, podemos bater o martelo de que essa versão que aparece no PES 2011 não é oficial. Ela é completamente falsa, nunca existiu. Esse logo foi criado em algum momento entre 1995 e 2004, isso porque suas primeiras aparições são com 4 estrelas. Por ter surgido nessa era pré-digital, é praticamente impossível rastrear a sua origem de fato, mas de alguma forma ela foi parar na internet. E é por isso que a gente vê ele aparecer em tantos sites, inclusive no da Federação Colombiana. Nesse momento, ele acabou se confundindo de fato com a versão oficial. E por mais inacreditável que isso pareça, em 2010, algum funcionário da Konami entrou em um desses sites e acabou pegando esse logo sem se dar conta de que não era o oficial. A mesma coisa aconteceu anos antes com Rodolfo Rodrigues, que por sua vez pegou o logo do site da Federação Colombiana, que adivinhem só, estava errado. É que nem quando algum time vai jogar contra o Corinthians e acaba colocando na arte do jogo o escudo do Corinthians cabeçuda, ou outro Corinthians qualquer ao invés do Corinthians de verdade. Só que isso em muito maior escala, e com logos completamente diferentes um do outro.
Alguém colocou lá no PES e ficou. Como é que pode? Ninguém percebeu uma coisa dessas. Infelizmente, eu não sei explicar pra você como que isso aconteceu. Só sei que aconteceu. Eu tenho certeza que se você mostrar esse logo pra muitos torcedores do Júnior, eles vão achar que é ou foi o escudo oficial em algum momento. E isso é muito, muito bizarro. Esse aqui que você acabou de assistir foi um vídeo extra, por isso que ele foi bem diferente da média daqui do canal. Se você se divertiu, por favor, curta, hype o vídeo. É isso aí, galera. O vídeo muito bom lá do Storybook Football. E se vocês curtiram aqui o vídeo, a gente reagindo aqui junto com vocês, eu peço que vocês deixem o like, deixem nos comentários qualquer coisa que vocês quiserem falar. E é nóis, tamo junto, até a próxima, falou!